Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao podcast O Líder Antifrágil, esse espaço onde trazemos histórias, insights, técnicas sobre liderança, combinadas com a antifragilidade do professor Nassim Nicholas Taleb, com a programação neurolinguística. Costumamos dizer que a PNL é a ciência do como, e ela é um grande pilar da liderança antifrágil. Toda essa combinação forma o nosso podcast O Líder Antifrágil. Eu sou o engenheiro Vinícius Nunes, sou CEO na RM Negócios Inteligentes, atuo com gestão e com liderança há mais de 20 anos e hoje tenho um grande prazer de ter aqui comigo um empresário, um líder inovador, um parceiro, um amigo, um cliente. É um prazer ter você aqui, Gustavão. Valeu, Vamos lá. querido. Grande prazer, cara. Valeu, Vini. Obrigado aí por estar me recebendo ao podcast hoje. Também é um grande prazer estar aqui, num movimento tão legal que você está criando, né? Fazendo esse mix entre antifragilidade e a liderança e o PNL também, que é tão importante, né? Então, é realmente um nicho novo que está nascendo e muito promissor, porque todo mundo precisa um pouco, né, tá sempre mais atualizado e conseguindo praticar essas disciplinas aí que a gente coloca, e espero que nesse papo hoje a gente possa ter uma troca bem rica aí, que é sempre tão legal, né? A gente fica sempre horas e horas conversando, então aqui a gente está limitado a 1 hora, então vamos condensar o máximo que der. Perfeito, Gustavão. Obrigado. Muito legal o que você falou, né? Cada vez mais os líderes em geral passam por pressão, né? Sofrem uma pressão violenta, e aí a ideia da gente atuar mostrando caminhos, né? Técnicas e formas da gente lidar com aquela pressão e transformar a pressão em poder, né? Com certeza. Vamos começar de uma forma legal, até para o pessoal te conhecer melhor, entender um pouquinho da tua história, da Marfan. Eu acho bem legal você comentar um pouco sobre a empresa, um pouco sobre sua evolução, sua estrutura dentro da Marfan. Legal. Conta pra gente. Bom, é um prazer falar da empresa, né, que foi criada pelo meu pai. Então, para quem não sabe, né, a Marfan Empreendimentos hoje tem 13 anos no mercado e eu estou desde 2017, então já são 7 anos aí que a gente está nessa empreitada. Eu fiz parte do mundo corporativo, posso até comentar um pouquinho também com você sobre isso. E a partir de 2017 a gente começou a atuar em conjunto, né, eu e meu pai. E foi uma história bem bacana aí, que ao longo desses anos a gente conseguiu estruturar bastante coisa e colocar, né, a Marfan num cenário bem interessante, né, num segmento que é pouco explorado, né, existe muita oportunidade de crescimento, de estruturação, que é a pintura predial, né? Muita gente não sabe, mas talvez a gente já tenha até pintado o seu condomínio, se você mora num apartamento, principalmente os condomínios verticais, né? Então a gente atua bem forte nessa restauração, nessa correção de fachadas, impermeabilização, tratamentos de superfície, sempre melhorando ali, valorizando, né, os empreendimentos. É um serviço bem legal que a gente ama fazer isso porque leva a mudança, né, na vida das pessoas. Que legal, Gustavo. E vocês pegam a cidade de São Paulo como um todo? Qual que é a sua área de atuação hoje? Vocês estão... Sim, nós nascemos em Mogi das Cruzes, né? Certo. E aí automaticamente fomos expandindo. Hoje temos ainda prédios em Mogi, mas isso foi mudando, né, ao longo dos anos. Então, o mercado em São Paulo, em São José dos Campos, em Guarulhos, Osasco, ABC, Litoral, né, ali mesmo em Riviera, onde tem muitos edifícios. Então, a gente expandiu bem ali. Que legal. E é uma dúvida, você falou do litoral, o tempo ali de duração da pintura no litoral é diferente do tempo aqui de São Paulo? Tem uma vida útil menor a pintura, Gustavo? Curiosidade mesmo. Sim, no litoral, inclusive, as construtoras investem muito mais nas pastilhas, né? Que é conhecido como pastilha, que é aquele revestimento cerâmico, porque a durabilidade dele é maior frente às adversidades climáticas, né? Da maresia e da umidade, que é muito mais alta no litoral. Então, seguem muito para essa vertente. E é bom sempre você estar fazendo a manutenção um pouco mais rápido do que você faria nas outras cidades. Isso legal, realmente, né? é um fato. Que legal, interessante. E assim, fala um pouquinho mais para nós a sua ascensão assim, dentro da empresa, na liderança como um todo. Qual é teu papel lá dentro da empresa, tua função, né? Dentro da Marfan. Legal. Em que área você atua, né? Bacana. E como que você foi... Fala um pouquinho sobre a sua evolução na liderança mesmo, né? Sim. Você estava comentando comigo aqui nos bastidores
de outra empresa antes, onde você aprendeu bastante. Acho que é legal você trazer isso para o pessoal. Maravilha. Realmente, acho que falar do meu início da Marfan sem falar do que eu fiz antes fica até um pouquinho difícil, porque está tudo muito conectado, né? Então, eu tive 7 anos antes, né, no mundo corporativo. E aí eu tive muitos aprendizados, né? Hoje, essa empresa que eu comecei a minha carreira é uma das maiores de logística, né, da América Latina, né, que é a JSL. Passei por Companhia Suzano, por Valtra, por empresas que são... Só empresinha pequena. Só empresinha pequena. E aí consegui aprender muito. Comecei de baixo mesmo, né? Então, enquanto eu estava nessas empresas, eu não exercia liderança, eu estava com cargos de analista e tudo mais, mas aprendendo muito sempre. E eu lembro até hoje, né? O primeiro emprego, entrando como estagiário, naquela sala com mais de 200 pessoas, aquele salão aberto, uma cena de filme, né? Eu com 17 anos, acho que muita gente passou por isso já na carreira, aí fui cumprimentar a mão do gerente, e ali abriu um mundo de oportunidades, né? Um mundo novo. E aí fui aprendendo ao longo dos anos, e diferente, né, de muitos filhos que trabalham com os pais, eu não foi meu primeiro emprego, eu não comecei ali com meu pai, né? Então eu tive esse histórico de 7 anos muito na área de controladoria, de finanças, muito ligado aos números, né? Aos controles. Também participei das áreas de compras, então tinha negociação envolvida, tinha muita coisa nesse sentido. E isso me deu uma visão muito ampla, né? De como uma grande empresa funciona. Até por isso, meu pai já estava... Era aquela empresa de um homem só, né? Então ele buscava fazer todo esse trabalho e tirava mesmo, né? Com a força ali do dia a dia, ele tirava os projetos do chão e fazia, junto com as equipes ali, o negócio acontecer. E aí, quando ele teve uma oportunidade de uma obra maior, ele viu que realmente tinha muito potencial a empresa, né? Uhum. Foi quando ele me chamou e falou: Gu, você tem um conhecimento legal, eu estou precisando de ajuda aqui, seria legal você vir para a gente ajudar, a gente começar a estruturar um pouco mais a empresa, né? Porque eu estou vendo que tem muito potencial. E eu, naquela posição, entendi que o potencial realmente era muito grande, até maior do que galgar todos os degraus ali dentro de uma empresa. Eu falei, pô, vamos nessa. E vem dando certo durante esses 7 anos, e agora a gente está, graças a Deus, numa vertente assim que... Que legal, hein, Estavão? Bem bacana. Que incrível, meu. E interessante a humildade também do seu pai de pedir tua ajuda, né? No momento que ele percebeu ali, saber a tua competência, saber a sua qualidade... Sim. E pedir ajuda, né, meu? Porque muitas vezes a pessoa ali tem um certo orgulho ou não pede ajuda. Sim. Ele conseguiu te trazer pro time. Inclusive, meu pai realmente é um exemplo, né, de liderança nesse sentido, justamente pela humildade e pela visão. Por mais que tínhamos sempre opiniões e visões diferentes, eu trazia algo novo, né? Até pela diferença de idade natural, e ele sempre aceitou muito dessas ideias. Às vezes não no primeiro momento, né? Quando você vai vender uma ideia, até para o seu chefe, quando você está numa empresa, você quer colocar uma ideia, normalmente, se ela for muito inovadora, pode haver algum tipo de resistência, né? Porque já existe um modus operandi que o seu cérebro está funcionando. Então, aos pouquinhos, você vai conseguindo convencer, às vezes na prática, às vezes com mais conversas, de fazer aquilo acontecer, e aí você implementa as melhorias aos poucos, né? Que legal, você já adivinhou uma pergunta futura que eu ia fazer. Legal, legal. Eu ia te falar bem disso. Como que é essa questão, né? Porque você está lá trazendo inovações, trazendo na parte estratégica da empresa. Então está sempre trazendo um projeto novo, uma ideia nova, uma tecnologia. E aí vai enfrentar uma cultura que já existe, né? Sim. Então você tem que ter esse, vamos dizer, esse poder de convencimento, esse poder de mostrar para o seu pai que aquilo que você está trazendo, embora novo, tem é promissor, vai trazer um diferencial para a empresa. Você tem que ter esse jogo de cintura, vamos dizer assim, ali, né? Sim. Estou aprendendo a ter esse jogo de cintura ainda, acho que é uma caminhada, né? Então a gente vai sempre aprendendo muito.
eu sou uma pessoa bem pragmática, né? Então eu mostro por A mais B que é igual a C e vamos esse caminho. Que legal. Porque às vezes o que eu tô colocando de novidade na empresa é novidade só na empresa. Já existe e já dá certo em outros segmentos. E aí eu acho que a grande oportunidade está aí, né? A gente sempre fala muito disso, né? Da combinatividade. Então, você não precisa criar nada novo. Eu acho que nunca criei nada novo. Eu só apenas vi alguma coisa que era feito num outro segmento e percebi que poderia ser feito com a gente também, e sempre deu certo essas pequenas melhorias, implementações, né? Incrível, hein, Gustavo? Essa ideia da combinatividade é muito legal, é um tema que a gente sempre conversa, né? A combinatividade é uma ideia que o Murilo Gun, né, Gustavo? A gente até falou dele aquele dia, né? O Murilo Gun traz muito essa ideia, inclusive ele foi meu professor na pós-graduação na PUC, e ele fala muito sobre isso. A gente não cria nada novo, como o Gustavo explicou, a gente combina, né? Combina uma ideia de um local com outro e forma algo novo. Como a liderança antifrágil com PNL, né? É uma combinatividade. Exatamente. Que legal, meu. Interessante isso. E assim, nessa jornada de liderança, nessa sua estrutura dentro da empresa, né? Na sua carreira dentro da empresa, como que foram as dificuldades, meu, que você encontrou no papel ali de líder, no papel de, né, de uma pessoa ali que está na área de comandando ali a equipe, a empresa? Sim. Quais foram as principais dificuldades? Tem alguma que te chama mais atenção? Eu acredito que por ser uma empresa familiar, né, quando a gente está numa empresa familiar, existe muito da questão pessoal junto com a profissional, né? Então nós sempre tivemos esse desafio, eu e meu pai, e demorou um tempo, né, até a gente começar a se entender, porque existiram alguns conflitos, né? Então diversas novelas, séries, filmes falam disso, e não é à toa, né? Não é só uma criação da cabeça de quem roteirizou aquilo, é porque existe na prática. Então, a gente teve sempre muitos conflitos que no final geravam um resultado positivo no final, né? Alguma decisão que precisava ser tomada, mas já tivemos discussões, digamos que mais acaloradas, né? E eu acredito que isso foi sempre uma vontade muito forte dos dois fazerem dar certo. E cada um da sua forma, né? E meu pai, eu respeito muito assim a forma que ele tem humana, né, de sempre trazer esse lado para que as pessoas estejam sempre se sentindo muito bem, e eu às vezes sempre com mais técnica, com mais tecnologia, com mais coisas realmente ali que são olhando para frente, olhando para o futuro, e aí a gente sempre conflitou, mas positivamente nesse sentido. Eu acho que um dos maiores desafios sempre foi esse, para a gente unificar a visão, né? Perfeito. Um dos problemas, Vini, que a gente consegue perceber nas empresas é justamente quando existe a liderança com visões diferentes, onde a base pode ficar um pouco perdida. Então a gente logo percebeu isso e sempre, né, desde um tempo, a gente sempre unifica essa visão, a gente discute isso, alinha primeiro para que todas as pessoas ali estejam compradas com essa ideia e você possa fazer com que a estratégia aconteça. Porque se você não tem uma estratégia desenhada, dificilmente, né, o pessoal vai fazer exatamente a tarefa, a atividade correta, da forma que tem que ser. Porque se não foi passada, cada um faz do seu jeito, né? Então a gente comenta muito de que a cultura, se você não implementa a cultura ela já existe. A cultura vai ser formada pela forma de que cada um opera, né? E aí o perfil que é mais dominante, de repente, vai puxar mais para aquele lado e tudo mais. Então a gente sempre busca entender qual que é a necessidade para a empresa estar cada vez melhor no mercado e tudo mais, e a gente unificar essa visão para todos ali poderem aplicar um melhor método, né? Que incrível, meu. Muito legal. Igual você falou mesmo, é o tipo de dificuldade, é o tipo de, vamos dizer, de entrave ali que é comum, né? Numa empresa familiar, vão surgir discussões, dúvidas, e aí, qual é o ponto que nós vamos seguir, né? Como equalizar para virar um ponto único. Exato. Né? Por isso que é legal a gente ter essa humildade, né? Humildade de troca de ideias e de poder ter aquela cultura do melhor argumento. Então, se você tem um argumento e você consegue defendê-lo, não é porque existe uma questão de idade ou de hierarquia que o mais velho ou o pai tem que mandar. Não, se existe uma comprovação de que aquilo vai dar certo, né, a gente tem que promover sempre a melhoria. Está muito ligado ao antifrágil, né? Então, existe uma falha, existe algum ponto, você pega aquele problema e deixa o sistema mais forte.
Que legal. É isso que a gente sempre acreditou, sabe? E assim, comenta um pouquinho para nós sobre a questão da gestão que a gente estava falando antes, né? O quanto a gestão é importante na Marfan? Qual foi o diferencial da gestão para vocês? Sim. O que você vê de ligação entre gestão e liderança? Comenta um pouco esse tema. Aí realmente é algo que faz todo sentido quando você tem números, você tem base e aí você começa a fazer a gestão. Se você não mede, como que você vai gerenciar algo, né? Então, aí entra bem a minha praia, que é justamente aqueles 7 anos que eu tive antes, né, de background, onde eu pude aprender a importância dos números, porque os números falam, eles mostram, às vezes eles até gritam com você, dizendo onde que está o problema. E aí, quando a gente começa a analisar, né, você começa a fazer a gestão. A gestão de uma empresa, ela precisa desse tipo de análise dos resultados, das linhas, de custo, né? A enxergar uma DRE, aí a gente entra até para questões contábeis e tudo mais, e você consegue ver o resultado. Então, se a gente está com um custo a mais aqui, se a gente está com uma satisfação do cliente, que também é um número, né? A satisfação do cliente não pode ser uma percepção, eu achei legal, tá bom. Não, mas de 0 a 10, que nota você me dá? Isso você começa a metrificar, né? E aí você começa a fazer gestão, entende? Mas eu tô com nota 4 aqui, o meu cliente deu uma nota 4, por quê? E a gente vai investigar e vai tentar buscar, né, essa melhoria. A gente até estava conversando da ISO 9001 também, né? Ela traz muito disso, né, Vini? Então, interessante, hein, Gustavo? Você percebe que quando você fala essa ideia, né, da medição, muito legal. O que não é medido não é gerenciado. Exato. É uma das grandes frases do grande Peter Drucker. Essa aí, marquem, pessoal. O que não é medido não é gerenciado. Se você quer melhorar um determinado item, uma determinada função, não importa o que, começa pelo que o Gustavo falou, medindo. O que não é medido não é gerenciado. Então não tem como você saber se está no caminho certo ou não. Exato. Se você está melhorando ou está piorando, se não está medindo. Exato. Inclusive ontem, num treinamento que eu fiz, estava comentando contigo, né? A gente falou bastante dessa ideia. E você começou trazendo por essa pauta, né? Da importância da medição, dos números, dos dados, da gestão. Então a tua parte na empresa fica muito nesse foco, Gustavão. Você está muito ali focado na estratégia, na gestão, na análise dos números, planejando o futuro. Sim. É por aí. Sim. Eu exerço hoje um papel bem estratégico, né? Até mesmo frente aos clientes. Então, tudo que está na minha cabeça, a gente vai transferindo, a gente vai conversando sobre. E depois que a diretoria tem essa concordância, né, para que caminho seguir, a gente começa a comunicar isso diretamente ao cliente. Então, eu, nessa parte de vendas e de aquisição de novos contratos, a gente vai formatando a empresa e aí é claro que a operação ela começa a acompanhar essas mesmas ideias. Por quê? Quando você vende, você promete, né? Você garante que você vai entregar um resultado muito satisfatório. Por isso que a operação ela tem que estar sempre conforme, né? Então, desde uma padaria, se você tem uma propaganda e você está falando que o seu pão é o melhor, você vai ter que ir para a cozinha para realmente falar ali com o padeiro e analisar todos os indicadores, até, digamos, de como está o crescimento, o tempo de horas dessa massa, por exemplo, para o pão sair perfeito, conforme ele foi prometido numa propaganda de TV, por exemplo. Então, você faz essas analogias e aí você começa a entender que, a venda e a estratégia ela é o que é o coração ali, né? Onde começa a vir receita para a empresa e a gente começa a estruturar. Justamente por isso eu tenho que entregar conforme, né? Então o meu papel hoje é muito isso, de não só deixar bem alinhado com o cliente como que vai ser a entrega e sempre buscar analisar com a operação se a gente vai conseguir fazer da forma que foi combinado. Que legal, meu. Top. Inclusive, um ponto que você pode comentar que eu acho bastante interessante também, você trazer a ideia de quais controles você adquiriu depois de montar um sistema de gestão. Que tipo de controle você tem na obra? Quais os cuidados você tem na obra? Sim. Olha, hoje é bem processual, né? Todo esse esquema que a gente fez de obra, diferente de você ir lá e só apenas pintar, realizar, né, a pintura. Uhum. A gente busca ir bastante além justamente para coletar essas informações. Então, desde uma gestão de estoque que hoje está acontecendo de forma automatizada,
né, onde o nosso sistema ele já aponta para o estoque central qual que é a necessidade daquela obra. Mas para isso acontecer, existe um software onde os profissionais entram, eles apontam o que está sendo consumido e quando aquela quantidade já chegou na quantidade mínima, a nossa central já é acionada para a gente levar mais tinta, levar mais material, para a obra não parar. Né? Se eu tenho 5, 6 profissionais parados ali, eu realmente perdi, joguei dinheiro no lixo. Então a gente evita isso ao máximo. Hoje isso já não acontece, já tem bons anos, né? Que a gente não tem esse tipo de ruptura, né? De parada de linha, digamos, por falta de material. Então começa desde lá dos insumos, da tua matéria-prima. Exato. Fiscalização na obra, que você estava comentando antes também, né? Você tem hoje um fiscal na obra. Exato. Todo esse time também multidisciplinar. Certo. Né? Então, além da tecnologia, igual eu comentei, do software para fazer o apontamento de estoque, a gente também vai para as pessoas que vão além dos pintores que estão ali. Então, a gente tem o supervisor de obras, que ele é responsável pela resolução de problemas e atendimento ao cliente. Temos o fiscal de qualidade, onde ele vai periodicamente visitar aquela obra e ver se as entregas estão no padrão Marfan de execução, de entrega. Legal. Se não tiver, ele aponta e o time tem que corrigir imediatamente. Além, é claro, do técnico de segurança, do engenheiro, né, o engenheiro responsável que assina a RT e faz o acompanhamento da obra. E nós também, né, que às vezes a gente gosta de passar, junto, né? entender como que está acontecendo. Então, todo dia tem alguém diferente na obra, um olho da Marfan diferente, analisando algum ponto específico e depois existe o encontro dessas informações, né, no escritório para a gente falar, olha, essa obra aqui ela está 75%, essa aqui está 90%, essa aqui está 100%. E a gente vai tendo sempre, através de números, sabendo o que está bom e o que está ruim. Né? Onde atacar, né, Gustavo? Onde atacar. Que legal. E um ponto, você acredita que essa capacidade de gestão, essa equipe que você comentou, né, multidisciplinar, isso facilita você ter diversos projetos rodando simultaneamente e todos mantendo a qualidade Marfan? Claro. Esse é o grande desafio nosso. Né? Nós escalarmos a Marfan é algo que é diferente de você escalar um aplicativo ou um material digital que você vai vender, porque você só precisa vender e o material já está pronto. A nossa entrega ela nunca está pronta, ela só vai estar pronta quando eu terminar aquele serviço, né? naquele local. Então eu posso estar com uma obra hoje em Guarulhos e assim que aquele time terminar, eu preciso levar esse time para o centro de São Paulo, por exemplo. Então existe toda uma demanda, né, de planejamento também que é muito forte, né, antes da obra iniciar, que a gente vai controlando. E claro que esses atores, essas pessoas que vão rodando a obra, fazem com que a gente tenha aquela tranquilidade. E também os treinamentos dos pintores, dos ajudantes, de todos, dos líderes também que estão ali, entendendo o padrão Marfan. Né? Igual a gente estava falando. A pessoa entrar na Marfan é fácil. Agora, para ela ficar, ela tem que mostrar também não só o lado técnico da pintura, mas também o lado comportamental, né? O que a gente chama de soft skill. A pessoa vai se alinhando com o perfil e com a cultura da empresa, né, Gustavo? Exato. Não só a capacidade técnica dela, né? É muito engraçado você ver isso. Quando você implementa a cultura, teve inclusive um dia de treinamento geral, a gente fez a reintegração de todos com algumas atualizações do nosso regimento interno. E então a gente mostrou qual que é a cultura da empresa. Agora a gente funciona assim. Olha que legal. Na semana seguinte, 2 já estavam fora. Eles decidiram sair. Olha aí. Porque a cultura eles não compactuavam com a nossa cultura. Não encaixa. E tá tudo bem. Talvez eles compactuem com alguma outra. Melhor assim, né? Melhor assim. Cada um, né, busca estar onde se sente melhor. E na Marfan aconteceu muito disso, né? Dessa limpeza, digamos, ali, de pessoas que já não estavam mais aderentes à nossa forma de trabalho. Que legal. E aí foram saindo. Hoje a gente, graças a Deus, estava até conversando com meu irmão, que é uma peça hoje muito importante também no processo, e ele me disse, né, olha, hoje a gente não tem mais a famosa laranja podre, né, que a laranja podre Ela mesma saiu. Ela mesma saiu sozinha, então a gente conseguiu legal, unificar realmente essa cultura. Seu irmão está atuando em qual área lá? O meu irmão, ele está na parte de coordenação de obras, né, então ele está atuando mais próximo com os supervisores diretamente, com o técnico de segurança, visitando as obras também. E aí a gente consegue... Ele, inclusive, foi um ponto muito chave, né, nessa
nessa questão de diretrizes da estratégia, da diretoria. O meu irmão, ele tem com ele essa facilidade, né, de colocar as discussões, ele consegue conversar de uma forma um pouco mais amena, né? Eu e o meu pai já temos o nosso jeito um pouco mais forte, às vezes, forte, né? De tratar, e ele trouxe esse equilíbrio. A partir da entrada dele, a gente conseguiu colocar até umas estratégias com mais facilidade para você ver, né? Como tem... todo mundo tem o seu potencial e todos têm uma forma de atuar que vai ser um diferencial. Você fala muito, até assistindo outros podcasts, você falando, pô, a tartaruga não vai subir na árvore e o macaco não vai nadar igual a tartaruga também. É isso então, aí. Ele tem hoje um papel muito importante justamente nessa estratégia de conseguir aplicar, né, o que a gente comenta ali, o que a gente alinha e dá super certo. Assim, ele é um ponto de equilíbrio bem interessante, cara. Que legal. Ele meio que equilibra entre vocês dois mesmo, tá ali fazendo um meio campo, é uma terceira opinião também, né? Exato, e ele é o terceiro... Porque você tem um lado, assim, um perfil agressivo, você tá sempre trazendo coisas novas. Pelo pouco que eu já te conheço, né? 2, 3 anos que a gente se conhece, você tem essa ideia, você está sempre estudando, trazendo coisas novas para a empresa. Exato. E seu pai tem aquela linha mais tradicional, né? Uma linha mais ali de fazer o que já é certo, já sabe o resultado. Exato. Né? Então tem mesmo ali uma discussão, uma dúvida, né? Pô, e agora? Mantém o tradicional, que a gente já sabe qual é o resultado, tá? Ou vamos para a inovação? Exato. Talvez teu irmão até uma terceira opinião, né? Ele é uma terceira... Ele é o voto de Minerva, né? A gente pode dizer. Porque quando empata, se ele vai pro lado que o meu pai comentou... Você né, tem que dar uma recuada. Então, legal. Porque se ele a maioria, também vê isso... Ele também tá vendo dessa forma, tranquilo. Vai ter um outro momento no futuro pra gente implementar essa novidade, digamos. Que legal. E aí a gente vai cadenciando melhor tudo isso. Que legal. Olha só, meu, interessante. Bem legal, bem legal, porque às vezes a gente acha, né, que todo mundo pode servir para o mesmo papel. E aí que tá, né? O ser humano é um bicho complexo, né, Vini? Você sabe mais do que ninguém aí, com todo esse conteúdo que você está gerando, que cada pessoa opera de uma forma. E aí quando a gente consegue fazer as coisas se encaixarem, né? Todo mundo ali no seu pleno potencial, aí a gente realmente tira não tem o melhor limite. de cada um, né? Tira o melhor de cada um. Perfeito. E uma dúvida, depois que nós fizemos aquele treinamento da ISO 9001, agora recente, né? Acho que é legal a gente comentar com o pessoal. A Marfan já é uma empresa que tem toda a parte de gestão, procedimentos já implementados, né? Está na reta final agora da certificação. Exato. Está na berlinda ali da auditoria interna e da auditoria da certificação. E aí nós fizemos recentemente, né? Faz o quê? Uns 15 dias? Sim, mais ou menos. Um treinamento, mais um, né? Treinamento focado na 9001. E o que você sentiu depois daquele treinamento, Gustavo? Como foi aquela ideia das não conformidades? O pessoal, conta um pouquinho disso. Você acha que tá num caminho? Olha, Vini, no começo, né, quando você estava começando ali a palestra, eu senti que o pessoal estava um pouco receoso. Certo. Até algo que eu percebi bem forte, assim. Mas conforme você foi explicando, né, e demonstrando os benefícios ali da ISO 9001 implementada e de como é tranquilo esse processo também, eu lembro da energia do pessoal saindo e a gente conseguiu fazer um levantamento, né, de não conformidades. Então, para quem não sabe, as não conformidades é justamente quando a gente entende alguma falha no processo e a gente consegue capturar ela no momento que ela ocorre, já fazendo esse registro, né? Então, isso a gente pode usar para a vida, né? Então, a cada ação, a cada... desvio, né? Qualquer desvio de qualidade. Qualquer desvio que aconteça, você consegue registrar aquilo, né? E depois analisar e falar, vira dados de novo, né? Quais desvios estão acontecendo mais? E por quê? Vamos corrigir? A gente corrige, né? Então isso foi muito legal, o pessoal agora está bem engajado, já estão levantando as NCs lá. Que legal. E sempre buscando defeito, né? Onde tem defeito? Porque naturalmente a gente quer esconder os defeitos, né? Se você não explica, você
quer jogar o problema para baixo do tapete. Isso aí. Então, até em questões assim de inteligência emocional, em adversidades, desafios que a gente encontra na vida, né? Quanta gente que precisa de terapia hoje não faz? Porque não quer levantar aquelas não conformidades que estão encontrando no dia a dia e não quer encará-las de frente. Agora, quando a gente ensina o time a encarar aquelas problemáticas e, primeira coisa é ter consciência. Isso aí. Se você tem consciência, você consegue entender os motivos que estão te levando para aquela questão e corrigir aos poucos, né? Nada vai ser do dia para a noite. Então é isso até que eu trabalho muito em mim, né? Essa ansiedade. Não, amanhã nunca mais ocorre. Calma. A gente vai trabalhando e a gente vai conseguindo reduzir pouco a pouco essas falhas, né? Que legal, meu. Interessante. Eu também senti isso que você falou, sabe? Essa energia no final do evento, que o pessoal ficou ali pilhado, né? Já querendo fazer, pôr a mão na massa. Pô, vamos abrir, eu sei fazer. Foi bem legal, né, meu? A gente sente isso deles, né? A gente sente a diferença, porque no final, né, eles também querem a melhoria. Isso aí. Né? Então, ninguém tá ali para fazer mais do mesmo pro resto da vida. Ninguém, né? Ninguém merece isso, nenhum ser humano. Graças a Deus, a inteligência artificial tá vindo aí para tirar os empregos, só que para gerar outros e fazer com que as pessoas saiam da sua zona de conforto, né? Porque, de repente, você não nasceu para ser o caixa do supermercado pro resto da vida. Você pode fazer uma coisa muito melhor, né? Que você esteja muito mais conectada com você. E a gente começa a passar as compras automaticamente no mercado, né? E várias coisas vão acontecer nesse sentido e acaba sendo também um despertar, né? Então, o ser humano, ele precisa ser humano, né? Cada vez mais, né? Ser humano, né? Incrível. E aí uma dúvida, Gustavão. Me fala um pouquinho sobre assim, você vendo você mesmo, né? Você se analisando. O que você acha que é uma boa característica que você tem de liderança? O que você acha que é um diferencial seu? Sim, eu até fiz alguns testes, recomendo aí, né? Que todos que puderem buscar testes comportamentais, eu acho que é muito interessante, né? Você fazer um DISC. Saber seu perfil, né? Saber o seu perfil, como que você lida aí com as questões, né? Então, o que veio muito forte e está totalmente conectado é essa energia, né? Então, hoje a minha principal característica, digamos, é essa energia de tirar as coisas do chão e realmente dar continuidade. Então, eu sempre me considerei muito resiliente, né? E algumas vezes antifrágil, né? Quando a gente entende que existe uma questão que a gente precisa melhorar, a gente torna aquele problema talvez até uma força. Isso então, aí. É justamente esse ímpeto que eu tenho, né? Digamos, que o brilho nos olhos, digamos, acho que é um diferencial, assim, tremendo, né? Que é difícil de você colocar isso numa pessoa. Então, você pode ir desenvolvendo quanto mais conectado você tá. E hoje eu sou muito conectado com o que eu faço. Eu gosto de fazer isso. E eu gostaria que todas as pessoas também pudessem fazer o que gostam, para elas poderem fazer aquilo. E às vezes não vai ver a hora passar, né? Mas vale a pena. Vale a pena. Eu acho que o trabalho é algo que sempre traz benefícios, né, pra gente. E eu acho que hoje, para mim, essa questão da energia de poder fazer as coisas frente às adversidades e estar sempre ali buscando a melhoria, independente do problema, eu vou estar sempre ali. Eu acho que isso é bem legal. Que legal. Essa me surpreendeu, hein? Não imaginava que essa ia ser só a principal característica que primeiro ia vir na tua mente, velho. Bem legal, meu. É isso aí. Interessantíssimo, Gustavão. Sabe qual eu pensei? Quando eu penso assim em você, até porque a gente sabe disso, a gente já conversou muito, né? Bastante. Sobre estudos e tudo mais. Eu pensei que você ia falar da tua capacidade de estudar, aprender e trazer coisas novas. Exato. Porque é algo que eu vejo muito claro assim em você, sabe? Você está sempre estudando, buscando coisas novas. Todas as vezes que a gente conversa, pô, agora eu tô fazendo isso, tô aprendendo aquele outro, trouxe esse outro novo, tô estudando isso. Exato. O tempo todo, né? Você tá aprendendo para levar para a empresa. Exato. E eu imaginava que essa era teu maior ponto forte, meu. Também. Acho que agora você comentando, acho que Mais faz bastante sentido, né? Então, eu sempre fui um pouco inimigo do ócio. Tá. O ócio, não sei se você já ouviu falar disso, mas a palavra negócio, ela vem do latim, né? E é a junção de duas palavras, que é a negação do ócio. E, quando você faz negócio, quando você busca criar algo, uma empresa, ou você quer fazer uma parceria, ou você quer montar um podcast, e está buscando sempre estar em movimento, né? Você está realmente
fazendo algum tipo de negócio. Então, isso sempre me moveu. Quando eu descobri esse significado, eu falei, putz, é isso, é a negação. Então, o meu ócio, quando eu busco um ócio, ele tem que agregar de alguma maneira, né? Então, pô, eu vou no parque, mas eu vou no parque sabendo que, cara, isso vai fazer bem, eu vou estar conectado, né? Fazendo o grounding, né? Que é quando você coloca os pés descalços na grama, você se conecta de novo com a terra. Então, existe um porquê de você ir para o parque, fazer um piquenique. Existe o porquê você assistir um filme que vai te trazer uma reflexão diferente, né? Uma nova perspectiva. Então, eu estou sempre buscando, em todos os momentos, aprender com algo, né? Então, participando de um podcast para mim hoje é muito legal. Porque eu sempre estou do outro lado, como ouvinte, né? Adquirindo informações e sempre consumindo, buscando, né? Consumindo bastante. Que legal. E é cada vez mais importante a gente sair também do lado só do consumista, né? Sim. Consumir informação e começar a fazer. Entrar pra fazer, Você, né? inclusive, Vini, é um exemplo para mim, assim, que me inspira bastante nesse sentido, né? Porque você tem esse conhecimento e você distribui. É algo que a gente precisa sempre fazer, colocar para fora, né? Esse conhecimento, né? multiplicar. Inclusive foi um dos pontos, né, que a gente começou a nossa parceria, a nossa sintonia lá atrás, quando o Faca apresentou a gente. Né, nós nos conhecemos e ele falava muito disso. Ele falou, pô, conheci uma pessoa nova, o Gustavo, parece você, cara, porque parece que eu tô vendo você de novo. Porque ele falava exatamente isso também de você, né? Essa capacidade da gente buscar coisas novas, de querer realmente aprender e depois multiplicar. Exato. Eu gosto muito disso, faço isso com grande prazer. É incalculável, sabe? O prazer que eu sinto quando eu termino um treinamento, eu não sei nem explicar, cara. Eu termino aquele treinamento, eu fico tão feliz, eu falo, nossa, que legal, consegui ajudar as pessoas a entender algo novo, dá um baita de um prazer. E o Faca me apresentou você falando disso, ele falou, pô, conheci um outro cara que assim, ele é igual você. É muito legal. Porque você tem essa pegada também, né, Gustavão, de estudar, aprender e ensinar. Total, eu sou uma pessoa que acaba sendo muito dinâmica e eu não consigo fazer mais do mesmo, sabendo que já tem coisas novas acontecendo, né? Então a gente está sempre buscando, né? Então existe sempre um método melhor para fazer o que você faz hoje, né? Até lavar a louça, você consegue fazer de uma forma mais ágil, melhor. Puta, é igual eu mesmo, até isso eu penso também. Pô, como eu posso fazer isso melhor? Exato. Agora então, é igual eu mesmo. Eu acredito muito no poder do método, né? E de como hoje, por exemplo, a gente está com o desafio de estruturação da área comercial, né? Então, realmente deixar uma esteira com todas as pessoas, cada uma treinada na sua tarefa ali, na sua atividade, fazendo o melhor para que a esteira de vendas aconteça. E aí você começa a consumir esse conteúdo, você vê que é infinito, né? Infinitas as possibilidades de como você colocar esses métodos para funcionar e aí você capturar realmente o cliente que quer o seu serviço. Olha que legal. Né? E com mais facilidade, mais produtividade. Olha que legal. Então, hoje é uma das coisas que eu estou estudando, né? Mas entre outras também. Que interessante. É a busca pela melhoria contínua, né? Exato. Que é um dos pontos da ISO 9001. Exato. A melhoria contínua. Você está sempre melhorando de pouquinho em pouquinho, trazendo conceitos novos, resolvendo falhas. Exatamente. Buscando fazer melhor aquilo que você já está fazendo bem. Sim, é sempre essa visão, né, de que a gente consegue estar sempre um passo à frente e sempre tem que ter uma certa medida para isso não ser uma cobrança excessiva sempre. Aí. E isso também às vezes acaba assim me atingindo porque eu fico sempre vendo o lado que eu tenho que melhorar e aí começa a entrar o poder da gratidão, né? Então, não, olha onde eu já estou hoje. Olha o que eu consigo fazer, olha a forma que eu faço, olha que legal esse resultado, né? Olha, valorizar o presente também, né? Então, é importante a gente estar sempre buscando a melhoria, sem dúvidas, mas também reconhecendo tudo que já foi feito, para não gerar apenas aquela ânsia de querer mais e mais e mais de uma forma desenfreada e às vezes até sem sentido, né? Perfeito. Você vai viver frustrado. Exato. Sem valorizar o que já conseguiu. Exato. E isso é muito legal, viu, Gustavo, que você está trazendo, porque assim, no estudo da antifragilidade, o Taleb fala uma frase muito legal, uma frase não, melhor dizendo, uma palavra, que é muito pouco conhecida, mas faz sentido total com o que você falou agora, que é a iatrogenia.
Iatrogenia. Iatrogenia. Já ouviu falar esse termo? Eu já ouvi falar. Esse é boa, né? O que é iatrogenia? É um termo que vem da área médica, que ele fala sobre uma intervenção ingênua. Então, o que é iatrogenia? É quando você toma uma determinada ação para resolver um problema e o efeito colateral é maior do que o problema original. Isso se chama iatrogenia. Sim. Então, você até matou o problema original, mas você gerou um que ficou maior do que o que tinha antes. Você gerou um outro problema. Então, a gente, pela busca da inovação, a busca pela melhoria contínua, tem que sempre tomar cuidado, como você falou, para não ficar um negócio desenfreado, um negócio sem limites, e às vezes cair numa iatrogenia, de você ter uma intervenção ingênua. Você faz algo por uma boa intenção, por uma boa ideia, fala, pô, essa minha ideia vai resolver aquele problema, mas você não analisou o efeito colateral que vai trazer. Isso eu acredito que possa estar até relacionado a um ímpeto muito grande na vida profissional, deixando a pessoal de lado, também, por exemplo? Por exemplo, também. Então você vai resolver algo ali, mas que vai te trazer uma consequência ali na frente que às vezes não compensou, era melhor nem ter feito a ação inicial. Sim. Isso pode acontecer. Bem legal, porque no final tudo é equilíbrio, né? Exato. Em alguns momentos, a gente não vai estar 100% equilibrado. Realmente, existem períodos da vida onde a gente vai ter que focar muito mais no trabalho, vai ter que resolver, aproveitar alguns momentos que são chave, né? Mas nunca deixando de lado o tempo de qualidade, né? Com a família, com quem a gente gosta, com os amigos, podendo também viver uma vida o mais equilibrada possível. Né? Eu acho que não dá para também ser sempre tudo 50-50, mega equilibrado, mas nunca deixar isso... O máximo possível, né, Gustavão? Exato. Quando você puder equilibrar. Um ponto importante disso que você está dizendo, de novo volta naquela ideia de medir, né? Eu costumo trazer isso para os nossos alunos, né, os mentorados, para que você meça as suas emoções. Porque é aquela história que nós falamos no início, o que não é medido não é gerenciado. Então, se eu te perguntar como está a sua emoção, se você não mede, não vai saber falar. Você vai ter um feeling. Pô, eu acho que eu tô assim. Mas não adianta achar. De boas intenções, o inferno tá cheio. Véio. É isso. O que a gente precisa é medir. Então, controlar, por exemplo, nossas emoções. Então, eu desenvolvi um checklist que eu aplico com o pessoal, com os alunos, que semanalmente eles vão dando baixa nos itens que você precisa fazer para controlar a tua inteligência emocional. Que legal. Então são pontos, por exemplo, como você comentou, de gratidão. Hoje você já foi grato? Então anota no teu checklist. Porque se você ficar com isso só na tua cabeça, você não está medindo. Quantas vezes na semana você foi grato? Você foi grato a quem? Você foi grato ao quê? Olha Tudo isso você tem que registrar. Então quando você tem um checklist que você vai acompanhando, eu estou falando da gratidão, mas lá tem, por exemplo, sobre meditação. Quantas vezes na semana você fez uma meditação? Quantas vezes na semana você se alimentou bem? Quantas vezes na semana você fez atividade física? Quantas vezes na semana você foi grato a você mesmo? A você ser tudo que você falou, que você já conquistou. Você ser você, meu. Porque a gente é incrível, né? Por ter chegado até aqui. Exato. Pô, mas quantas vezes você parou e valorizou isso? De parar mesmo, ficou uns 2 minutos pensando em você mesmo. Falou, pô, hoje eu fui grato a mim, cara. Por tudo que eu já fiz, toda a pressão que eu aguentei. Aí vai lá e dá um cheque. E por que disso, né? De você medir? Poder chegar no final de uma semana e você olhar quantas vezes você se estressou. Essa eu não comentei. Então, olha só que legal. Qual é o teu agente estressor? O que te tirou do sério? Anota. E que dia foi da semana? Ou foi na segunda, foi na terça? Para chegar no final de uma semana e você fazer uma análise da tua inteligência emocional. Exato. Você fala, pô, essa semana 3 vezes eu me desequilibrei por tal motivo. E aí o que você falou, você começa a fazer uma melhoria dali para frente. Mas primeiro você tem os dados, né? Perfeito. Então é um negócio legal. Depois eu te mando esse checklist, Gustavo. Você vai... Com certeza você vai curtir. Não, sensacional. Isso que você está falando é algo que faz todo sentido, né? Quando você falou a gerenciar as emoções. Eu já imaginava que você ia para esse lado do registro, né? Você precisa registrar e ter um histórico para poder olhar para ele depois e entender, né, como que foram as nuances. Às vezes, em um dia, você vai ter muitas alterações do humor, o que é normal, né? Porque somos seres humanos e é para isso que estamos aqui.
vivendo, né? Então faz parte. O importante é a gente saber lidar com isso. Isso aí. E você comentou coisas muito legais da fisiologia. A gente deixa de lado a fisiologia. A gente quer achar que a gente vai ficar melhor dormindo 5 horas por dia, comendo mal, não dormindo direito ali e de repente não fazendo exercício físico. Impossível. Perfeito. Você só vai ficar bom quando você fizer o beabá que o seu corpo pede, que o seu cérebro pede, né? Então, para essa máquina aqui funcionar, todo o restante tem que estar pleno. Não sei se todos sabem disso, você com certeza já ouviu falar, que durante o nosso sono, né, existem profundidades do sono que é quando acontece a limpeza do cérebro. Você realmente leva, né, o seu cérebro pro lava rápido e aí ele volta nos trinques. Só que se você fizer isso durante menos horas do que deveria, você vai acordar com algumas questões, alterações até de humor, que vão te levar a pensar numa estratégia pior de alimentação e que vai fazer com que o seu humor também caia e de repente você vai dormir tarde de novo porque você tomou um Red Bull 8 da noite, porque você quer, você merece, e aí você acabou levando para um ciclo vicioso e você não está dando atenção para o seu corpo. Perfeito. Então fazer o exercício, que seja 20 minutos, alguma coisa com uma intensidade média pelo menos, dormir às 7 horas no mínimo, né? Se você dormir 8, você vai ver que vai ser melhor ainda para você fazer essa regeneração das células cerebrais e tudo mais. Se alimentar bem, né? Buscar tomar um café da manhã bem legal, saudável, né? Colocar mais fruta no dia a dia. O poder de uma maçã, né? É incrível, né? A gente faz uma brincadeira aqui até, porque é uma maçã. Mas se você colocar uma maçã todos os dias na sua vida, você vai ter um lembrete ali de que a sua alimentação tem que ser melhor, pouco a pouco. E é um desafio gigante. Não estou falando que amanhã a gente vai conseguir. Mas pouco a pouco a gente vai sabendo disso. Tendo a consciência, a gente vai aplicando. E aí, às vezes, até o nosso emocional melhora, né? O nosso humor. E a gente se torna pessoas melhores porque a gente está dormindo bem lá atrás. A gente já planejou isso, olha só. Dormindo bem, comendo bem. É isso. Perfeito. É animal. Acho que entender o corpo humano também faz parte da gente entender para onde vai, né, as nossas emoções, o nosso humor e conseguir desempenhar o nosso melhor papel. Está tudo interligado, né, Gustavão? Está tudo interessante quando você falou aquela ideia do equilíbrio das partes da vida, né? Por isso tem aquele teste também da roda da vida, onde você consegue ver ali como que você está equilibrado, né? Legal. Cada uma das partes, você dá a consegue nota isso, e abre o diagrama, né? Ele faz um diagrama. E é o que você falou, nunca vai ficar 100% equilibrado e nem precisa. Sim. O importante é você saber entender o teu momento, né? Qual parte você está melhor, qual parte não está. De repente tomar uma ação onde você quer mudar. Legal. Total. E mudando um pouquinho de assunto, uma dúvida que eu tenho aqui que eu queria te perguntar. Claro. Quem são suas referências na liderança? Você tem alguém assim, um nome? Quando eu te falo liderança, quem vem à tua mente? Com certeza, né? O meu pai é uma pessoa que está comigo ali no dia a dia, então a gente tem muita briga ali no bom sentido, né? Muita discussão, mas eu, no fim das contas, admiro muito a forma que ele lida, né? Ele tem isso de forma muito forte nele, né? Que é esse poder da gratidão, de ver o lado positivo das coisas, esse otimismo dele, né? E essa força também que ele tem para trabalhar, né? Para fazer as coisas sempre acontecerem. E eu acho que isso é legal, é um exemplo para mim, realmente. E eu sou muito grato também, né, pela oportunidade que ele me deu de trabalhar ali e de poder também encontrar o meu espaço, né, e fazer acontecer essa mudança, né, em conjunto. Então isso foi muito legal. Mas agora, falando de líderes aí que a gente conhece, né, temos tantos, né, temos tantos. Então... Tem algum que te destaca mais ou que te chama a atenção assim, Olha, no primeiro momento? Um dos primeiros até, que é muito famoso aí das redes sociais, né, foi o Flávio Augusto. Foi um cara que foi um dos primeiros que eu assisti. Logo que eu estava até um pouco antes de entrar na Marfan, e aí você começa a entender as estratégias e a forma que ele opera. Eu gosto muito de ouvir, né, esse formato que é muito
para o resultado, né? Que ele traz muito essa inovação também nas vendas e na sua postura de agir perante as adversidades. Mas aí depois dele a gente foi conhecendo muitos outros, né? Tem o Ricardo Jordão também, que é um mestre das vendas, sempre acompanhei muito ele. E vários, o próprio Murilo Gun, né? Ele traz insights assim que são hoje espetaculares, a gente só aprende a cada dia, né? Ele vem se transformando também. Eu trago muito esses brasileiros, né? Mas tem alguns foda também que a gente acompanha, que eu gosto muito, como Gary Vee, por exemplo, que é uma referência, e tantos outros aí que eu sempre tô buscando informação, né? Tô procurando entender aí um pouquinho mais. Que legal. A gente acaba se espelhando um pouco, né, Gustavo? A ideia da modelagem, né? Exato. Inclusive, eu estava comentando, foi a semana passada ou a semana retrasada, com algumas pessoas da nossa equipe sobre a PNL. O início da PNL, o nome dela lá atrás, no início foi Modelagem da Excelência Humana. Uau. Que depois se transformou e virou a programação neurolinguística, né? Então, olha a importância da gente ter bons exemplos, ter bons mentores, bons líderes, né? Como uma referência para a gente se espelhar e adotar algumas práticas deles, né? Para conseguir os próximos resultados, né? Perfeito. E esses são nomes muito legais. Você falou do Flávio Augusto também, adoro muito ele. Ponto de inflexão, né? Ponto de inflexão. Ele fala muito da ideia do ponto de inflexão. Às vezes uma decisão pode mudar a tua vida inteira. Exato. A história dele é muito legal. Sim. Uma ótima referência, hein, meu? Eu sempre acompanhei ele e, assim, hoje tem muita gente, né? Tem muito conteúdo. É importante você entender, né, que existe também uma diferença dos que são de verdade, né, que estão realmente gerando um resultado para você acompanhar e se espelhar, e outros também que hoje tem muito também desse empreendedor de palco. Então, às vezes as pessoas olham um primeiro vídeo e já acreditam em tudo. Eu sempre gosto de analisar um pouco mais isso e ver, pô, quem que é realmente essa pessoa. Então, através dos resultados, a gente vai sempre se espelhando, né, e buscando essas inspirações que eu acho vai que modelando, né? Aos poucos. São super importantes. Legal. Ídolo você tem algum, Gustavão? Você tem algum ídolo? Olha, tem o Ayrton Senna, né? Acho que Não todo acredito. mundo fala isso, né? Até isso. Até isso. Até isso o nosso é igual. O meu também. Igual? O meu é o Senna, cara. Na minha infância, né? Ele morreu quando eu era bem criança ainda. Você de que ano que é? 91. Ah. Então eu não peguei, né, toda essa febre onda. ao vivo. Cara, e mesmo assim tem ele como ídolo. Com certeza. Que legal, Assisti cara. recentemente alguns outros documentários mais recentes dele, mas sempre gostei, né, da história, das corridas que ele conseguia. Eu tenho muito isso comigo, de, tá na chuva, tá sem o câmbio, tá sem a marcha ali, mas ele consegue ir, ele vai e ganha frente às adversidades, né? Então, são pessoas inspiradoras, assim como o Michael Jordan também, que eu acho que depois do Ayrton Senna, ou talvez até acima do Ayrton Senna, dependendo, acho que é um dos maiores esportistas que já existiu entre todos os esportes, né? O que ele fez, a força que ele tinha também, a energia de mudar a partida, e eu recomendo a todos assistirem Arremesso Final, que está no Netflix. Eu assisti assim, com muito prazer cada minuto daquela série, porque entender o que ele fez e como ele era disposto ao treino e ao preparo, né? Ele pode ter tido um talento a mais, mas eu acho que o preparo, né, e você ter essa força é o que muda muito, o que diferencia muito a limitação para o limite, né? Hoje, na nossa mente, a gente tem muitas limitações. Você vê atletas de grande desempenho que não tinham essas limitações, e aí sim eles alcançaram o seu limite, porque existe essa grande diferença. Enquanto a gente não tirar as nossas limitações da frente, a gente nunca vai conhecer o nosso limite. E esses caras chegaram aí. Então são inspirações onde a gente tem que quebrar cada vez mais essas barreiras para poder conhecer qual que é o seu limite, qual que é o limite humano, né? E você como indivíduo também. A gente pode chegar em lugares sempre muito maiores, né, do que nós estamos, tanto para dentro, né, como autoconhecimento, ou para fora, da forma que você enxerga o sucesso e o que onde você quer evoluir. A gente hoje tem muitas limitações que a gente precisa reconhecer e ir quebrando pouco a pouco. Incrível.
Agora eu tô entendendo o que o Faca falou lá atrás, que você era muito parecido comigo mesmo. Porque é incrível o que você tá falando, tem tudo a ver com a ideia que você explicou antes, né? Ó, da energia, o brilho nos olhos, amar o que faz. Exato. Então isso aí tinha tudo muito presente no Senna, mas muito, né? Não sei se você já acompanhou isso ou já viu isso, por exemplo, nas voltas ali da largada, né? De fazer o tempo para ver em que posição ele ia largar. Antes era um pouco diferente o formato do que é hoje, não tinha esse Q1, Q2, né? Era outro esquema. Mas ele já tinha o melhor tempo, disparado do segundo colocado. O segundo colocado não ia mais conseguir chegar nele. E ele ia lá e fazia outra volta melhor que ele mesmo. Ele batia o próprio recorde. Isso na volta de largada, num momento que já não está valendo mais nada, que já não precisa mais, porque ele já está na pole position. E aí passou, depois ele ia lá e fazia outra ainda melhor. Você falou, pô, não é possível, meu. Ele já está com 3 voltas melhor ele do que ele, e aí tá quase acabando o treino. Ele vinha para a pista e fazia outra volta melhor. Você falou, não é possível, cara. É um desejo de fazer melhor tão grande que não tem como não ter um cara desse de ídolo, velho. Eu acho que é bem isso, né? Tudo começa com a vontade e com a intenção, né? Então, se você tem realmente a vontade, você provoca mudança, né? E esses caras são provas vivas disso. Então, para mim, são pontos fora da curva que enche a gente de alegria de ver isso acontecer, né? Você vibra pela história, né? Exato. O cara já foi embora, mas ele ainda tá vivo aqui Deixou um legado, na lembrança. Né? Deixou um legado. É isso aí. E me fala uma coisa, Gustavão, se você puder mandar uma mensagem bem legal para todas as pessoas que estão nos assistindo, todos os líderes, qual é a mensagem do Gustavo para a pessoa que quer crescer na liderança, ou como pessoa também? Sim. Deixa uma mensagem para nós, velho. Eu acho que o autoconhecimento é sempre muito importante, né? A gente respeitar os nossos limites também, e poder ter sempre esse espaço, né? Você falou da meditação, muito bem colocado, a gente ter esse momento de olhar para dentro mesmo, ver o que tá legal, o que não tá. Isso é uma mensagem que serve para todas as pessoas que estão assistindo aí, e sempre fazer mais do que é pedido, né? Eu acho que isso para mim sempre serviu muito de exemplo. Eu tenho isso como um mantra, né? Então eu sempre quero entregar mais. A excelência é um hábito, e aos poucos você vai se tornando cada vez mais excelentes em diversos âmbitos da sua vida, se você quiser, né? Então esse é o início, né? A gente sempre entregar mais do que a gente pode, onde a gente pode, né? E aos poucos e sempre expandindo isso cada vez mais e servindo de exemplo para outras pessoas. Eu acho que isso acaba se manifestando no ambiente onde você está, né? Que legal, hein, meu? Não podia terminar de forma melhor, né? Olha que interessante isso que você traz, né? Fazer mais do que pedido. E a excelência é um hábito incrível, meu. Não tem como ser diferente vindo de você. É isso. É sua cara mesmo, viu, Gustavão? Isso aqui representa bem você mesmo, meu. Maravilha, cara. É o que eu acredito, né? E o que eu tô sempre em busca também. Que legal. E sempre buscando estar conectado, assim, com pessoas que tem essa energia também, né? Então, um prazer, novamente, obrigado aí por esse podcast hoje, por mais um bate-papo, né? Então, na próxima a gente marca aí um mais estendido, porque aqui a conversa vai longe. 1 hora passa muito rápido, né, meu? Você percebe que, assim, como você falou, a gente já costuma conversar sobre liderança, sobre gestão o tempo todo. Exato. Hoje trouxemos esse assunto para o pessoal que está nos assistindo, para quem acompanha o Líder Antifrágil. Um grande prazer ter você aqui com a gente. Vamos pensar em uma futura data para trazer seu pai também. Vamos conversar com ele, convidar ele. Maravilha. Vou fazer um convite para ele, marcar uma... Vamos arrastar. Vai ser bem legal ver a versão dele sobre a Marfan, sobre o crescimento da Marfan, tua importância na estrutura da história. Vai ser bem legal ouvir seu pai também. Vai ser demais. E ele tem muito ensinamento, muita coisa aqui para trazer, para rachar a mente de todo mundo no meio. Imagino quanta coisa legal ele vai trazer para nós. Tem. Obrigado mais uma vez, Gustavão. Tamo junto. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que legal.